Livro de 1 João, capítulo 1. Louvamos a Deus por mais uma Santa Ceia, por mais um culto. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua presença nesta manhã, neste lugar. Tem um louvor que diz assim: quando tudo diz que não, a tua palavra crie, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando todas as circunstâncias dizem o contrário, nós tomamos a direção que Deus deu para nós. Alguém pode dizer assim que é uma insistência inútil nós permanecermos cultuando a Deus. Há muitas pessoas que dizem que nós devemos viver em comunhão uns com os outros e seguir os ensinamentos deles. Mas nós temos um ensinamento a seguir, nós temos um Deus a seguir, nós temos um nome a zelar, e esse nome é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dias, conversando com a Ana, eu disse para ela, e o Espírito Santo de Deus deixou isso cravado na minha alma. Eu disse assim que as pessoas, elas estão a passos largos para o inferno. Elas já estão indo para o inferno. Quando apresentamos Jesus para elas, é uma alternativa para que elas não cheguem nesse objetivo que é o inferno. O apresentar a Jesus para cada uma delas significa: você já está nessa condição, eu quero que você saia dessa condição de ir para o inferno e ter um encontro glorioso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o mundo, se já é do maligno, o mundo jaz no maligno, jaz é morto, o mundo já está dominado pelo maligno. Nos resta saber que Deus estabeleceu para nós um reino. Ele diz que nós seremos reis e sacerdotes. Então nós vamos para estar com Ele. Nós vamos subir para o céu para viver com Cristo. Nós vamos viver a eternidade com Ele. E aqueles que permanecerem aqui, se eles não entregarem a sua vida a Jesus por vontade própria, eles alcançarão o lago de fogo e enxofre que está destinado para Satanás e os seus anjos. Mas nós queremos ver os nossos entes queridos junto do Senhor. Amém? Embora os jovens hoje, muita gente hoje, ele quer uma igreja onde ele se sinta bem. Onde ele se sinta bem. De preferência que ele não seja confrontado de acordo com a vida que ele está vivendo. Ele quer um conforto. Ele quer uma cadeira confortável, ele quer um conforto nas palavras, ele quer uma educação nas palavras, mas o mesmo Deus que agia em 1940, 50, 60, o mesmo Deus que agia 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que age hoje, e Ele ainda nos surpreende, Ele ainda escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, Ele ainda escolhe aquilo que não é para que seja, para que a glória não seja humana, para que a glória não seja do homem, mas para que a glória seja dele, do nome poderoso de Jesus Cristo. As pessoas, elas não querem ser afrontadas naquilo que é o seu ego. As pessoas querem ser um ego alisado. Por isso eles querem como é que chama esse pessoal que ensina treino? Não, treino de academia. Um personal trainer, um pastor personal trainer, que ensine eles a viver nesse mundo, alisando o seu ego, criando um músculo. Olha que coisa interessante, me perdoem as palavras, mas a pessoa quer criar músculo, quer criar bunda, quer criar coxa, quer criar braço, peito, ela quer ficar forte e com tudo isso ir para o inferno. Elas querem um pastor que fique ali alisando o ego delas.
Mas não quer um pastor que fique confrontando a sua vida, dizendo que o caminho que você está te levando para a perdição. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é a morte, diz o livro de Provérbios. Amém? A palavra de Deus nós lemos ao longo da campanha, em Provérbios 16:1, que no coração do homem são os planos. Nós fazemos planos, mas a resposta certa mesmo vem de Deus. E por que nós não aceitamos o não de Deus com prazer? O que disse Jó? Aceitei o sim de Deus, como não aceitar o não de Deus com prazer? Aprovação com prazer. Eu posso afirmar para vocês, eu posso dizer isso para vocês, que o ano de 2025 será muito abençoado para nós. Você vai ser muito próspero financeiramente. Mas isso significa duas coisas. Primeiro, que Deus vai reprovar a ação do devorador contra a sua área financeira. Que Deus vai abrir uma janela dos céus de tal forma que vai suprir cada uma das suas necessidades. E este devorador, ele vai ficar tentando te atrair para o mundo, para que você vive no mundo, gaste o seu dinheiro no mundo, permaneça no mundo e se perca no mundo. Ele vai querer facilitar a sua vida. Por que o crente vem para a igreja? O crente vem para a igreja porque ele tem luta. O crente vem para a igreja porque ele tem dificuldade. O crente vem para a igreja porque ele tem um inimigo em comum. O inimigo que o atenta todos os dias. O inimigo que o afronta todos os dias. O inimigo que o incomoda todos os dias. Quando isso não acontece, é porque nós não estamos incomodando ele. Quando ele nos incomoda, é porque nós estamos incomodando ele. E se estamos incomodando ele, estamos agradando ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E se estamos agradando a Deus, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi pois para isso que Ele nos salvou e nos resgatou. Não para nós nos acomodarmos ao mundo. Não para a gente ficar como o mundo é, nos adaptarmos ao mundo, mas nós confrontarmos este mundo. Necessário é confrontar este mundo. Dizer para cada um dos jovens, você precisa de Jesus. Cada um dos mais velhos, você precisa de Jesus. Dizer para o pai, você precisa de Jesus. Dizer para a mãe, você precisa de Jesus. Dizer para o filho, você precisa de Jesus. Nós somos o instrumento de Deus para lançar a palavra. E nós temos sido instruídos pelo Senhor para fazer isso. Se não estamos fazendo, estamos devendo. Amém? Precisamos ser reconhecidos como servos de Deus. Alguém precisa olhar para nós e precisa entender que nós somos servos do Deus vivo. Ele precisa entender que na nossa vida não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale magia negra. O diabo ele pode pelejar, mas ele não vai vencer. A nossa família pertence ao Deus Todo-Poderoso. Amém? A palavra de Deus diz que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Cuidado para não cair, Jorge. Deixa gravado aqui, pelo menos. Se você falar, você não cuidou de mim, pastor. Eu cuidei. Amém? No princípio ele era só uma palavra. Só uma palavra não. Ele era a palavra. A verdadeira palavra. A palavra que disse, seja feito o sol, e o sol foi feito. Haja luz e houve luz. Esta palavra que cria. No princípio ele era o Verbo era essa palavra. E este Verbo habitou entre nós. Quem era esse Verbo? Era Jesus. E ele caminhou entre nós, entre os discípulos. Ele comissionou homens para cumprir a sua vontade. Ele disse, eu vou para o meu Pai,
mas eu vou preparar para vocês um lugar. E ele decide por todo mundo: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E quando o apóstolo João ele escreve essa carta, essa primeira carta, ele está exilado, ele está preso. Por quê? Porque a vida do servo de Deus não é fácil. Se não me falha a memória, foi esse apóstolo que foi jogado num tacho de óleo. Certeza? Não é? Era para ele sair de lá. Que jeito? Como é que sai a massa de pastel depois que você mergulha ela no óleo quente? Dura, seca e cheia de borbulha. Cheia de bolinha. E quando o governante olha para ele, vê ele lisinho, levantando do jeito que ele desceu, houve um impacto. Nós não podemos com ele. Ele não morre, então vamos deixá-lo longe de nós. Por que as pessoas se recusam a deixar a luz entrar? Porque a luz traz o quê? A luz traz revelações. E se a luz traz revelações, ela mostra tudo aquilo que estiver oculto. Então vamos deixar o homem de Deus bem distante de nós, para que Deus não revele aquilo que nós estamos fazendo em oculto. Mas a missão nossa é essa mesmo. É ser a luz do mundo e o sal da terra. Sem a igreja e sem nós, esse mundo vai ficar sem sal, sem tempero, sem graça. Amém? Sem a graça, sem a misericórdia, vai ficar sem nada, vai ficar amargo. Esse mundo sem Jesus vai ficar amargo, vai ficar triste. Se as pessoas acham que é triste hoje, eles não viram ainda o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Aí sim eles vão conhecer a amargura da alma, aquele vazio da alma. Aí eles vão conhecer exatamente na pele, eles vão sentir na pele essa dor. Aquele que estiver com Cristo subirá, estará na glória, mas aquele que permanecer, ele vai ter um fel na boca, gosto de ferrugem na boca, o gosto será horrível, porque o pior de tudo, o remorso vai comer como ferrugem, porque muitos vão olhar e vão dizer assim: olha, estou arrependido de não ter participado, de não ter feito. Ele vai ver pai, vai ver mãe subindo para a glória, a mãe vai ver filhos subindo para a glória, muitas coisas tremendas vão acontecer, e ele vai ficar valendo o amargor da vida, vai ter recordação dos pais, e vai sentir saudade, e vai sentir desejo, e na sua mente vai brotar as palavras que pai e mãe falaram, e ele vai dizer: eu não dei ouvidos, mas hoje eu mesmo vou ter que me entregar para que eu possa estar junto de Deus e também junto dos meus pais. Isso vai acontecer. Então as pessoas hoje, eles querem esconder a Bíblia. Por que esconder a Bíblia? Porque a Bíblia é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus. Então eles querem esconder a Bíblia. Cala a boca do crente, cala a boca do pastor, mas ninguém cala a boca do crente, ninguém cala a boca daquele que serve ao Deus Todo-Poderoso, e ninguém consegue esconder a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. A verdade é Jesus, e as pessoas, querendo ou não, Jesus é a única salvação. E não adianta buscar socorro em outras situações, porque só Jesus Cristo é o que salva. Só Jesus salva.
E o apóstolo João escreveu dessa forma, a partir do verso 1. O que era desde o princípio. Eu quero que você leia junto comigo, por gentileza. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Olha o que ele disse, amados irmãos. Ele disse o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. O profeta Isaías, olha o que o profeta Isaías diz, eu vou ler para você entender o que é que o apóstolo está dizendo. O profeta Isaías, em Isaías 64, verso 1, ele diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Aí ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O profeta falava de algo lá na frente, o profeta falava de algo que estava por vir, o profeta falava de um Deus sem estar vendo ele, porque os olhos não viram, as mãos não tocaram, ninguém conseguiu enxergar. Era possível somente saber que Deus estava presente com ele. Louvado seja Deus. Agora nós lemos o apóstolo João dizendo o que era desde o princípio, e o que o profeta Isaías não viu, ele diz o que vimos com os nossos olhos, o que o profeta não viu, eu vi. Aleluia. O apóstolo está dizendo o que o profeta Isaías não conseguiu ver, nós vimos. Olha o privilégio que ele teve. E ele diz aquilo que o profeta não entendeu, nós contemplamos, o que temos contemplado, o que nós temos, observado as maravilhas de Cristo, nós andamos junto com Ele. Amém? Nós caminhamos com Cristo. E se nós caminhamos com Cristo, é certo que a vitória virá. E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. O profeta, ele disse, nós não vimos, mas sempre existiu alguém que pelejou por nós. E o apóstolo João, ele diz, nós tocamos a palavra da vida. Então esses homens foram 12 homens privilegiados, que contemplaram com os seus olhos a pessoa gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tocaram nele, caminharam com ele, cearam com ele, aprenderam com ele, viveram com ele, beberam na fonte da água da vida, ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora ele, com propriedade, ele pode dizer, eu andei com ele, eu toquei nele. Se você lá no céu encontrar aquela mulher com fluxo de sangue, ela vai dizer, eu vi ele, eu toquei nele, e esse toque mudou a minha história. Louvado seja Deus. E nós hoje, pela fé, nós também vemos o Senhor Jesus Cristo. Nós pela fé também tocamos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pela fé também somos curados. E o nome dele sobre nós é glorificado. Aleluia. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Louvado seja Deus. E testificamos delas. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai
e nos foi manifestada. Jesus é a vida eterna. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O que o Senhor quer e o que o Senhor estabeleceu sobre a vida desse apóstolo. E ele dizendo, é para você ter comunhão comigo, porque se você tiver comunhão comigo, você tem comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com o seu irmão, você terá comunhão com Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. No livro do Evangelho de João, ele fala, para que a sua alegria seja completa. Estas coisas nós pregamos para que você seja feliz, para que você entenda e cresça no Senhor. E saiba que toda a sua promessa, tudo aquilo que ele disse até hoje, vai se cumprir. E o nome dele sobre você vai ser glorificado. 2025, o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Você vai entrar por portas, vai sair por portas e vai sair vencedor. Você vai entrar vencedor e vai sair vencedor. Amém? Você vai entrar, você vai fazer coisas que você não fez no ano 2024. Você vai ver a sua casa suprida, você vai ver a sua vida suprida, você vai ver o nome do Senhor ser glorificado sobre você. Isso não são vãs promessas. Deus ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele disse que estará conosco, ele vai estar conosco em 2025. Em todas as batalhas, ele diz, você não está sozinho. Eu sou contigo, nós acabamos de louvar, eu sou contigo. Ele tem um escape, ele tem um caminho aberto pelas águas. Ele diz através do profeta Isaías, as águas não te submergirão, nem as chamas arderão em ti. Por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é contigo. Esse ano a Bruna passou prova, nós passamos prova, cada um teve a sua prova, e a prova de fogo, na realidade, é para que você entre na fornalha, e quem está olhando você dentro da fornalha, ele precisa enxergar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o quarto homem da fornalha, sempre esteve ao seu lado, sempre esteve ao seu lado. Hoje as pessoas podem dizer assim, eu nunca ouvi falar do Evangelho, mas sempre tem alguém para falar do amor de Cristo. Há pessoas que estão desviadas, e pelo fato de estarem desviadas, elas falam mais do amor de Deus no meio da balada do que o crente. Então há um propósito nisso também, mas que essa pessoa não se perca nesse propósito. E que nós também não venhamos a nos perder no propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Como vai ficar gravado, aí o ano que vem você assiste para ver. Isso que eu vou dizer para você. Você vai comprar muito. E você vai abençoar muita gente. Amém? Que Deus concorde com essa palavra, porque uma palavra profética ela precisa ter o selo do Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor concorde com essa palavra sobre a sua vida, que você tenha para dar e não para pedir emprestado, que você esteja por cima e não por baixo, porque esta é a promessa de Deus. Amém? O verso 5 continua e diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz. Que Deus é luz. E não há nele treva alguma. Quem aqui já viu aquele yin e yang? Quem sabe o que é isso? Algumas pessoas falam sobre o bem e o mal, mas ele tem, é como se fosse um olhinho de peixe. Um lado é preto, com um pontinho branco.
Tem camisetas, a Coreia, a China, acho que a bandeira da Coreia do Sul, ela tem azul e vermelho, esse yin-yang. A parte preta tem um pontinho branco e a parte branca tem um pontinho preto. A parte branca com pontinho preto, as pessoas dizem assim que Deus é bom, mas não é tão bom assim por causa do pontinho preto. E a parte preta com pontinho branco diz que o diabo é ruim, mas ele não é tão ruim assim por causa do pontinho branco. Então elas levam isso para as pessoas, para que as pessoas achem que Deus é igual aos deuses da terra. O egípcio adora o Deus Sol. Se você for na Índia, a vaca é idolatrada. Se você for na Indonésia, um Deus diferente. Quando você chega na China, o dragão. Chega no Japão, o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, o diabo, Satanás. Então as pessoas, esse é o Deus deles. Por que na China é proibido pregar o Evangelho? Por que em alguns lugares na Ásia é proibido anunciar o amor de Deus? Porque a verdade vai aparecer. E eles não querem que essa luz esclareça a mentalidade das pessoas. E aqui no Brasil, eles estão trabalhando desta forma, apagando da mente. Então vamos fazer um evangelho que não confronte, que não venha dizendo, por exemplo, você já viu hoje, eu vou derrubar isso aí. Dentro da igreja evangélica, borboleta. Está vendo borboleta? Nós vamos com uma borboleta. Era uma larva, agora virou uma borboleta. Olha que coisa linda, colorida. É do diabo. Borboleta é o símbolo da nova era. Isso eu descobri em 2008. Então o mundo foi vindo e adaptando, e a igreja foi se adaptando ao mundo e trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, para daqui a pouco você vai ver, vai lá na igreja católica, quantas pessoas estão lá dentro da igreja católica, e depois você vai na igreja do crente, vê quantas pessoas estão dentro da igreja do crente. As pessoas estão acreditando mais naquilo no que nós estamos fazendo. E elas estão combatendo. Elas estão dizendo que nós estamos errados. Mas o ecumenismo criado pelo Papa João Paulo II era exatamente isso que ele queria. Impedir o crescimento do povo de Deus, do povo evangélico, das pessoas se converterem, ou de conhecer a verdade. Ou que essa luz se manifestasse. Quando você chegar num assunto dentro da sua casa, vamos trazer luz a esse conhecimento. A pessoa vai dizer, o que significa trazer luz ao conhecimento? Significa trazer a verdade. Trazer a verdade àqueles que estão sentados à volta da mesa. Por que as pessoas te afastam? Você vive afastado das pessoas. Porque você é o assunto. Se você tiver, não tem assunto. Amém? Por isso Deus está te dando livramento. Ele não te deixa perto de pessoas que Ele sabe que elas não são verdadeiras com você. Ele te põe perto de pessoas que gostam de você, que são verdadeiras. E eu posso dizer para você, olha, não são poucas. Amém? Se Deus Pai é Filho e Espírito Santo, eu sei que gostar de mim, está bom. O restante a gente vai lutando. Amém? Aleluia. Nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a... Vamos lá de novo, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, estamos o quê? Mentindo. Como é que alguém pode andar com Jesus nas trevas? Como é que alguém pode dizer assim, eu estou indo na balada, mas Deus vai comigo? Não vai. Como é que eu estou fazendo? A pessoa está fazendo tudo errado. E ele diz, não, Deus está comigo. Não, o Deus que está com você não é o Deus que eu sirvo, não. Não tem nada a ver.
Porque o Deus que quer estar com você, Ele é exigente. Para Ele andar comigo, o que Ele exige de mim? O que Ele exigiu de Abraão? Anda na minha presença e seja perfeito. A sua palavra diz para mim e para você: sem santidade, ninguém verá Deus. Santo é um estado, santidade é um processo de santificação. Então nós estamos dentro desse processo de santificação. Nós fomos escolhidos para ser santos, nós fomos separados. E agora nós estamos dentro do processo de santificação. E se você quer ver Jesus andando junto com você, você tem que ter em santidade com Ele. Por quê? Porque Ele é santo. Amém? Para endossar isso que eu estou dizendo para você, eu lembrei, o Espírito Santo de Deus me lembrou, então eu vou ler Salmo 32, se não me falha a memória. Vamos ver se eu estou certo. Não é esse, não. Ele fala porque Ele é santo. Oh, glória a Deus. Vou pedir ajuda aqui. Aleluia. Oi? Eu estava procurando. É que ele fala que tu és santo. São vários salmos que falam. Eu achei que uma lista dos livros que fala de chamar temor, Deus Deus. Não é esse. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. Tá, se você achar esse. Não, eu lembrei desse salmo, porque em todo o salmo ele diz que o Senhor é santo, porque Ele é santo. Fala assim, porque Ele é santo. Alguma coisa assim. O verso 7, nós vamos voltar aqui em 1 João, mas a pastora vai me ajudar, vai procurando. Verso 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Acho que é 99, né? No 29 fala da grandeza do reino de Deus. O Senhor reina, reina nas nações, e Ele está divisado entre os querubins celestes. É o 99.
99, Salmo 99. Aleluia, obrigado, Senhor. Estou olhando a Néia, abriu ali perto do Salmo 99. A grandeza do reino de Deus, isso aí você está falando. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízos e justiça em Jacó. Exaltai ao nosso Deus, prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus mandamentos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. E se queremos andar com Cristo, temos que andar em santidade. Amém? Em santidade. Não é como o mundo prega. Não é como alguns lugares estão facilitando as coisas. Quando eu vejo no Facebook algumas almas se rendendo e entrando na água do batismo, o meu coração se alegra. Porque aquela vida foi convertida e foi convencida que Jesus Cristo é o Salvador dela. Mas a vida dela, depois daquelas águas do batismo, é como se voltasse um turbilhão. Parece que todo mundo se volta contra ela. Somente uma pessoa fica do seu lado. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, depois do batismo, ele foi levado ao deserto. E por lá ficou 40 dias e 40 noites. Ali ele foi tentado. Ali ele foi experimentado. Ali ele foi afrontado naquilo que ele havia decidido cumprir, que era a vontade do Pai. E em nenhum momento ele abriu mão da sua santidade e da sua lealdade e fidelidade a Deus. Apesar de todas as provações e privações que nós vivemos ao longo do ano, nós não abrimos mão da nossa lealdade e fidelidade a Deus, porque Ele é fiel. Ele diz dentro da sua palavra: se nós não conseguirmos praticar a fidelidade, nem a lealdade, todavia Ele permanece fiel. E Deus, Ele é conosco, foi no começo do ano, está conosco hoje, no dia 15 de dezembro de 2024, encerrando a última Santa Ceia do ano, participando da comunhão do corpo de Cristo. E depois, dia 22, nós vamos fazer uma confraternização entre nós. Amém? Vai sobrar mais, até o dia que você dá para a gente comer melhor, não vai ter muita gente. Não vou comer nada na semana inteira, não vou poder comer. Não faça isso. Amém? Porque senão você não consegue chegar. Porque senão você não chega no final de semana. Amém? E você não chega no final de semana, você está sustenta, lógico, sustenta. Amém? Então, dia 22, a gente vai fazer uma confraternização, nós vamos fazer um louvor. Depois Deus vai usar a pastora Néia, vai usar a sua vida, vai usar a vida da Vilma, vai usar de uma forma especial. Amém? Porque eu estou chegando em quase 50 mensagens esse ano. Né? Eu preguei um pouquinho. Né? Uma hora cada mensagem. Eu peguei quase uma semana inteira do ano. 24 horas por dia, assim, né? Mas já teve momentos que eu ministrei muito mais que isso. Já chegou a quase 70. Né?
Então aí Deus foi trazendo pessoas, nós fomos capacitando as pessoas, Deus foi ministrando elas, fomos colocando cada uma delas para fazer, e depois nós ficamos só no domingo, porque o pastor tem que ficar no domingo. Amém? Valeu a dica? Valeu a dica aí? Amém? O pastor tem uma campanha maravilhosa para começar também, eu ano que vem, nós vamos fazer isso, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos colocar de pé. Essa parte, nós queremos encerrar essa palavra. Que Deus venha confortar o seu coração, abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Que Deus te dê sabedoria, graça, entendimento. Continue sendo forte. Eu quero agradecer a lealdade da minha esposa, a fidelidade dela para com a minha vida, para com esse ministério. Que se existe uma pessoa que contempla e vê todos os acontecimentos ao meu redor, é ela. E mesmo assim ela permanece justa. E eu quero dizer para você que ela é a minha referência. Então todos, quando olharem para mim e souberem que ela está do meu lado, significa que nós estamos no caminho certo. Amém? Onde estamos nós dois, estamos no caminho certo. Amém? Então louvo a Deus pela sua vida. Amém? Obrigado por tudo, por me aguentar o ano inteiro e falando, né? Fala em casa, eu estou falando pouco, mas na igreja eu estou falando mais. Então eu estou guardando para falar na igreja. As oportunidades. Eu estou aproveitando as oportunidades. Eu estou ouvindo mais e estou falando menos, né? E às vezes ela reclama, fala assim que ela está conversando comigo, está falando, e eu estou olhando para o ar. Estou viajando. Nem estou aqui. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida da Vilma, por mais um ano nós estarmos aqui, a vida do Marco, obrigado pelo carinho, pelo respeito, né, por tudo aquilo que Deus fez através de vocês sobre nós, e por acreditar, amém? Por acreditar em nós, que nós somos de Deus, não é fácil, amém? Porque eu posso dizer para você, que se fosse minha família, ou se fosse a família da minha esposa, já tinha colocado a gente para fora. Se fosse crente, aquele crente raiz lá de trás, já teria colocado a gente para fora. Mas Deus colocou algo no coração de vocês que só Deus sabe. Amém? Só Deus sabe. Só Deus sabe. No coração do Marco, só Deus. Só Deus. Às vezes eu olho para o Marco e com amor no coração eu digo isso. Porque José, ele reinou no Egito. Ele reinou com aquilo que não era dele e não fazia parte dele. Nada do Egito pertencia a ele. Nada. Mas o faraó entregou na mão dele os cuidados de tudo aquilo que ele possuía. E eles criaram uma amizade. E o reinado de José e do faraó, quando encerrou essa amizade, aí começou a aprovação do povo de Israel. Então, eu e o Marco, nós criamos um vínculo, uma amizade, que é de Deus. Deus estabeleceu isso. Que um dia, se faltar eu, ou se faltar o Marco, ou se faltar a Vilma, ou se faltar a pastora, nós não sabemos se haverá continuidade. Mas sabemos que, como diz o 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então eu quero que a irmã leve o meu carinho ao Marco, nossa intercessão pela vida dele, meu muito obrigado por tudo. A Bruna, pelo carinho. Que você chegou numa hora muito gostosa da nossa vida. Que você olha assim e fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer nada. Você já fez mais do que muita gente. E só o fato da gente ser amado como pastor, isso é um privilégio. Não precisa presente. Por isso que quantas vezes você chega com alguma coisinha e fala, não precisa disso. Só o seu amor, o seu carinho, o seu respeito, para mim e para a pastora tem sido suficiente. Aquele dia que você parou na porta de casa, entregou pão e mortadela para a gente.
Aquilo ali a gente viu como se fosse o maior tesouro. Eu olhei assim, eu fiquei, não é como Deus fala, não é a quantidade, filho, mas é a qualidade com que se faz. O amor e o carinho com que se faz. Às vezes, eu vejo essa moça fazendo coisas que eu falo assim, Jesus, e ela? Essa é a minha pergunta sempre para mim. Cada vez que você faz alguma coisa, e ela? Cada vez que a Vilma e o Marco fazem alguma coisa, eu falo, e ele, Jesus? Supre, ó Deus, cada uma das necessidades. Então, a prova de vocês é a minha prova. A luta de vocês é a minha luta. A vitória de vocês é a minha vitória. Muito obrigado por você ter escolhido ficar aqui com a gente. O Jorge. Quem é o Jorge, meu Deus do céu? O Jorge é minha ovelha pequenininha. É minha ovelhinha. É minha ovelhinha. É minha ovelha. É minha ovelha. E às vezes a gente fala duro, a gente fala palavras assim, a quem olha e fica, nossa, como o pastor é ruim, né, para criança. Não é não, eu sei o tratamento que eu dou para ele. Eu sei o tratamento que eu dou para minha neta. Ele gosta. E ele gosta disso porque ele se sente amado. Ele não pode só barulho, o portão da neve que ele já corta. Nós tivemos na reunião da Ana e a gente ouviu muitas coisas na reunião e o professor falou algumas coisas pesadas sobre as meninas e sobre os meninos que estavam acontecendo na sala e eu fiquei chocado com aquilo e eu fiquei apreensivo porque hoje minha filha está morando lá em Vargem Grande e quem está responsável pela Ana somos nós. Então, quando ele começou a falar tudo aquilo, eu temi no meu coração que a minha neta estivesse no meio disso. Quando terminou, fui falar com o professor, eu falei assim, eu sou avô da Ana Luiz. O que o senhor tem para dizer dela? Uma ótima aluna. Um exemplo de amor. Nossa, fiquei muito feliz. Quando ele falou isso, eu revi o Tiago na escola. Já não eram essas palavras que eu ouvia. Então eu cheguei nela e falei assim, eu te amo muito e fiquei muito feliz hoje. Muito feliz. Ela falou assim, vô, não é essas coisas que vai me tirar. Pode colocar, pode guardar assim também. Mas ela me deixou muito feliz, eu fiquei muito feliz com isso. E falei assim para ela, aumentou minha responsabilidade, porque agora eu preciso orar cada vez mais para que você permaneça. Eu não quero dizer para você que as coisas do mundo não vão acontecer sobre a sua vida, vão, mas tudo no seu tempo certo. Eu quero que você adore a Deus, eu quero que você ame a Deus, eu quero que você estude, eu quero que você alcance seus objetivos. E assim como um dia ela disse assim para a mãe dela falava assim, um dia eu vou embora. Aí ela falou assim, você pode ir, porque quem vai cuidar do meu avô e da minha avó? Eu quero ficar para cuidar do meu avô e da minha avó. Então, a reciprocidade, né? E eu louvo a Deus pela minha neta, louvo a Deus pela minha filha, por aquilo que Deus está fazendo na vida dela, pela vida do Tiago, pelas responsabilidades que eles assumem. Né? Eu louvo a Deus por tudo. Né? Louvo a Deus pelo meu carro, que esse ano deixou mais a pé. Né? Mas tudo isso foi saudável. Às vezes a Lídia me olha no celular, falando assim, vídeo chamada. Ela fala assim, você está gordo. Falei, pois é, mas só que esse terno que eu vesti em janeiro, eu estou vestindo em dezembro. O mesmo cinto que eu usei em janeiro, eu estou usando em dezembro. O mesmo furo, o mesmo sapato, a mesma calça. Como é que eu posso estar gordo?
A palavra de Deus diz que Ele renovou a roupa do povo no deserto. E as nossas roupas são renovadas ao longo do ano. Amém? Louva a Deus por isso. Serviu. Ontem à noite, quando eu pus essa camisa, fiquei feliz demais. Mas eu vou estar me vendo gordo. É saudável. Nem estou. Amém, queridos? Amo a vida de vocês. Desejo do fundo da minha alma que o ano 2025 seja muito melhor do que foi 2024. Amém? E que a sua família tenha um final de ano, um Natal abençoado. Um ano novo muito abençoado também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar essa parte. Vamos para a Santa Ceia. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos estado, ó Deus, ao longo, Senhor amado, deste ano. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos na Tua presença, de podermos louvar e adorá-lo, a beleza da Tua santidade, Pai. Engrandeço o Teu nome e Te agradeço, Pai. Agradeço pela vida da pastora Nélia, Pai amado, pelos ensinamentos, pelas palavras, pela vida da irmã Vilma, Senhor amado, pela vida da Bruna, pela vida do Jorge. Pai amado, obrigado, Pai amado, por cada vida, Senhor, que nos abençoou ao longo deste ano. Obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes, por todos aqueles, Senhor amado, que acreditam nesse ministério, que acreditam, Senhor amado, nesta obra, Pai. Que o Teu nome, ó Deus querido, continue a ser glorificado nesta região. Pai amado, usa homens, usa mulheres, usa jovens, usa crianças, ó Pai amado, para confundir essa sociedade maluca, Pai. E o Teu nome seja engrandecido, Pai. Senhor amado, repreendo, ó Deus, do nosso meio, toda a obra das trevas, toda a obra maligna, Pai amado, toda a psicopatia, Pai amado, todo homem, Senhor amado, sanguinário, todo homem mau, ó Pai, afasta da família, e o Teu nome seja glorificado. Pai amado, nos dê, Senhor amado, uma manhã abençoada e um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Amém, Jesus, aleluia.